A notícia caiu como um trovão no coração do futebol português. Jorge Costa, o eterno capitão do FC Porto, morreu subitamente aos 53 anos, vítima de uma paragem cardíaca. Um símbolo de resistência, de entrega total e de liderança feroz, partiu sem aviso, deixando um silêncio pesado entre os que com ele partilharam o relvado e os que o idolatraram das bancadas. Foi no Olival, centro de treinos do FC Porto, que tudo aconteceu. Após uma entrevista de rotina, sentiu-se mal e caiu. Apesar das manobras de reanimação e do transporte imediato ao Hospital de São João, o destino já estava selado. A lenda, que um dia ergueu a Liga dos Campeões com José Mourinho, calou-se para sempre. Mas Jorge Costa era mais do que um jogador. Era o rosto de uma era, o homem que nunca virou a cara à luta. Neste vídeo, vamos recordar a sua carreira gloriosa, os conflitos que enfrentou, as perdas silenciosas e a comoção que sua partida causou. Porque há figuras que nunca deveriam morrer, e quando morrem, deixam um vazio que não se preenche com palavras. Jorge Costa não era apenas mais um defesa central, era o bastião de uma era. Formado nas camadas jovens do FC Porto, estreou-se na equipa principal em 1990, iniciando uma ligação quase vitalícia com o clube que lhe corria nas veias. Rápido na antecipação, intransigente no duelo físico e ferozmente leal aos seus companheiros, Costa rapidamente conquistou o respeito de todos e o temor dos adversários. Ao longo da sua carreira no FC Porto, conquistou impressionantes 8 campeonatos nacionais, 5 taças de Portugal, 8 supertaças, além de ter sido campeão da Taça UEFA em 2003 e da Liga dos Campeões em 2004, sob o comando de José Mourinho. Foi precisamente nessa equipe histórica que Costa se imortalizou, liderando uma defesa de aço rumo à glória europeia. Na seleção nacional, somou 50 internacionalizações, participando em torneios como o Euro 2000 e o Mundial de 2002. Mas antes disso, já era campeão do mundo de sub-20, com a mítica geração de 1991, ao lado de Figo e Rui Costa. Em 2000, foi distinguido com o Prêmio de Futebolista Português do Ano, reconhecimento da sua importância e consistência. Dentro de campo, Jorge Costa não fazia concessões, e por isso, marcou uma geração. Apesar do estatuto lendário, Jorge Costa não teve um percurso linear. Em 2001, viveu um dos momentos mais controversos da sua carreira quando, sob o comando de Otávio Machado, foi afastado do plantel do FC Porto, uma decisão que chocou adeptos e imprensa. Foi emprestado ao Charlton Athletic, em Inglaterra, onde, apesar do curto período, mostrou a sua fibra, conquistando o respeito num campeonato altamente competitivo. O regresso ao Dragão só aconteceu com a chegada de José Mourinho, que reconheceu em Costa o líder que a equipe precisava. Mas o episódio deixou marcas. Jorge Costa nunca escondeu que o afastamento o feriu profundamente e que, por instantes, ponderou terminar a carreira mais cedo. Além disso, o seu estilo agressivo em campo, muitas vezes interpretado como duro demais, valeu-lhe várias expulsões e críticas públicas. Fora dos relvados, sempre manteve um perfil discreto, mas confidências posteriores revelaram batalhas silenciosas com a pressão, lesões crônicas e, mais recentemente, problemas cardíacos. O primeiro episódio grave ocorrido em 2022. Mesmo nos momentos mais difíceis, nunca se vitimizou. Como sempre, enfrentou as sombras de frente, com a mesma coragem com que enfrentava os avançados adversários. A notícia da morte de Jorge Costa abalou profundamente o mundo do futebol. José Mourinho, visivelmente emocionado, prestou homenagem ao seu antigo capitão com palavras sentidas. Perdi mais do que um jogador. Perdi um irmão de batalha, um líder que sabia unir até nos momentos mais difíceis. Cristiano Ronaldo publicou uma fotografia em preto e branco de Jorge Costa, acompanhada da legenda simples, mas poderosa:
"Até sempre, capitão." Outros companheiros de guerra, como Vitor Bahia, Ricardo Carvalho e Deco, partilharam memórias comoventes, recordando a coragem e a frontalidade de um homem que nunca teve medo de dizer o que pensava. O FC Porto declarou luto oficial e suspendeu temporariamente todas as atividades do plantel principal. Em frente ao estádio do Bragão, centenas de adeptos deixaram flores, cachecóis e velas acesas, num tributo espontâneo e carregado de emoção. Nos programas desportivos, comentadores deixaram de lado as rivalidades para enaltecer o caráter e a importância histórica de Jorge Costa. Não era apenas um símbolo do Porto, era um emblema do futebol português. Um daqueles cuja ausência se sente, mesmo sem precisar de palavras. O legado de Jorge Costa transcende os títulos e os troféus. Ele representava uma forma de estar no futebol que hoje parece cada vez mais rara. Lealdade absoluta, entrega total e uma coragem que não se ensinava, nascia com ele. Na memória coletiva dos adeptos do FC Porto, Jorge Costa será sempre o capitão dos capitães. A sua imagem a levantar a taça da Liga dos Campeões em 2004, com lágrimas nos olhos e peito inchado de orgulho, tornou-se símbolo de uma era dourada. Para os mais jovens, ele é referência de liderança e resiliência. Para os colegas, foi espelho de profissionalismo. Para os treinadores, um jogador que todos queriam ter. Mesmo após pendurar as chuteiras, continuou a influenciar o clube como dirigente, trabalhando nos bastidores com o mesmo rigor com que defendia em campo. O futebol português perde uma figura irrepetível, mas a sua presença continuará viva nos cânticos, nas histórias contadas em estádios e nos corações de quem ama o jogo. Jorge Costa não era apenas um jogador, era uma ideia, uma atitude, um exemplo. Há partidas que chegam cedo demais, e há silêncios que dizem mais do que 1000 homenagens. A morte de Jorge Costa deixa um vazio no futebol português, um daqueles que não se preenche com outro nome, outra cara, outra geração. Ele viveu como jogava, com intensidade, sem meias medidas, de frente para a vida. Foi amado, temido, respeitado. E agora, com a sua ausência, percebemos a verdadeira dimensão da sua presença. As imagens que ficam são muitas, os cortes limpos, os gritos de comando, os braços erguidos para levantar troféus, os olhos marejados ao cantar o hino, mas talvez a imagem mais poderosa de Jorge Costa seja o silêncio que se instalou após a sua partida, porque lendas não morrem, transformam-se em história, em memória, em inspiração. E você? Qual é a sua lembrança mais marcante de Jorge Costa? Partilhe nos comentários e ajude-nos a homenagear este capitão eterno. Se esta história tocou o seu coração, subscreva o canal e ative as notificações, porque aqui recordamos aqueles que merecem ser lembrados para sempre.